Senhor, gente, vamos lá, dia 50, números do 7 ao 10. Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Então, os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas. Trouxeram as suas dádivas ao Senhor: 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes. E as apresentaram diante do Senhor, do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: aceite as ofertas deles para que sejam usadas no tabernáculo da tenda do encontro. Entregue-as aos levitas, conforme exigir o trabalho de cada homem. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Quando o altar foi ungido, os líderes trouxeram as suas ofertas para a dedicação do altar e as apresentaram diante dele. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: cada dia um líder deverá trazer a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, Nasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,6 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Nasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar e líder de Issacar, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e líder de Zebulon, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon.
Vitamina C. Tive que esperar ele acabar ali. Continuando, número 7, verso 30. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur e líder de Ruben, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurissadai e líder de Simeão, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro com 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurissadai. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel e líder de Gade, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, Elissama, filho de Amiúde e líder de Efraim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, Gamaliel, filho de Pedazur e líder de Manassés, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abidã, filho de Gideone e líder de Benjamim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto. E um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Aiezer ou Aiezer, eu falo assim, gente, porque é com S, Aiezer, aí eu não sei qual a pronúncia. Aí eu falo
várias formas, mas está escrito uma vez só, tá bom? Números, capítulo 7, verso 66. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai, e líder de Dan, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode, carneiro e cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e líder de Aser, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã e líder de Naphtali, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas para a dedicação do altar, quando este foi ungido. Ao todo foram 12 pratos de prata, 12 bacias de prata para as aspersões e 12 vasilhas de ouro. Cada prato de prata pesava 1 kg e 560 gramas, e cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28 kg e 800 gramas, com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada uma 120 gramas, com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1 kg e 400 gramas e 40... Não, 1 kg... Peraí, deixa eu ler de novo. O total de vasilhas de ouro pesava 1 kg e 440 gramas. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as ofertas de cereal. 12 bodes foram trazidos para a oferta pelo pecado. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão foi 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Foram essas as ofertas trazidas para a dedicação do altar depois que este foi ungido. Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouviu a voz que lhe falava do meio dos bois. Desculpa, gente, errei. Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouviu a voz que lhe falava do meio dos 2 querubins de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Diz também o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez, dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés.
O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles, fará com que rapem o corpo todo e lavem as roupas, para que se purifiquem. Depois eles trarão um novilho com a oferta de cereal da melhor farinha amassada com óleo. E você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Levará os levitas à presença do Senhor, e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e outro como holocausto ao Senhor, para fazer propiciação pelos levitas. Disponha os levitas de frente de Arão. Disponha os levitas em frente de Arão e dos filhos deles e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira você separará os levitas do meio dos israelitas, e os levitas serão meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Eles serão os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus em lugar dos primogênitos, do primeiro filho homem de cada mulher israelita. Todo primogênito em Israel, dentre os homens e entre os rebanhos, é meu. Eu os separei para mim quando feri todos os primogênitos no Egito. E escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas. E Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor e fez propiciação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro sob a supervisão de Arão e dos seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse ainda a Moisés: isto diz respeito aos levitas. Os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte no trabalho que se faz na tenda do encontro. Mas, aos 50 anos, deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. Poderão ajudar seus companheiros do ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim você designará as responsabilidades dos levitas. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol, do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai, ao pôr do sol, do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se haviam tornado impuros por terem
tocado num cadáver. Por isso, procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia, e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado num cadáver. Mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês ao pôr do sol. Comerão o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. E conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo por poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas, quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. E conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. O Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes, chefes dos clãs de Israel, se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, o acampamento do lado sul partirão. Os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas. E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também em seus dias festivos,
nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão. E elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Natanael, filho de Zuar, comandava os exércitos da tribo de Issacar. E Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo era desmontado, os gersonitas e os meraritas o carregavam e partiam. Os exércitos do acampamento de Ruben partiam em seguida, junto à sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, estava no comando. Partiram em seguida. Selumiel, filho de Zurissadai, comandava os exércitos da tribo de Simeão. E Eliasaf, filho de Deuel, chefiava os exércitos da tribo de Gade. Então os coatitas partiam carregando as coisas sagradas. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideone, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente partiram os exércitos do acampamento de Dan, à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Aiezer, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Asser. E Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naftali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então Moisés disse a Obabe, filho do Midianita Reuel, sogro de Moisés: estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e trataremos bem. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: não irei, voltarei para a minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse: por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor. De novo, sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor. Sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Hoje vem coisa pra caramba. Vambora.